Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que vai nos assistir no YouTube. Boa noite, professora Isabela. Muito obrigado. Vamos aos agradecimentos, né? Primeiro, obrigado ao Hamilton por essa iniciativa, pela inteligência de convidar a professora Isabela para essas maravilhosas aulas. Obrigado, Bert Hering, por nos proporcionar esse momento maravilhoso. Muito obrigado, Sofia e professora Isabela. Mais uma vez, boa noite. Muito obrigado pela sua presença em nossa caminhada. Muito obrigado aos seus pais. A palavra é toda sua. Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa leitura do livro Ordens da Ajuda. Dou as boas-vindas a cada um de vocês: Jandira, Adriana, Elza, Mariane, Elaine, Cristiane, Renata, Margarete, Holanda, Domingos, Edelvai, Simone e o nosso querido Geraldo, que conduz esse grupo, né? E vamos em frente com a nossa leitura. Dou também as boas-vindas a vocês, às famílias de vocês, e a gratidão a essa força que nós temos aí toda segunda-feira para estar estudando esse livro. Vamos em frente. Você não vai falar sobre a postura, não vai retomar a postura agora, não? Isso, vamos falar sobre a postura. Foi a pergunta do Mauro, né? Ele ainda não chegou aqui, mas a gente havia lido no final da aula passada sobre a postura sistêmica, né? E essa postura eu gosto de ensinar da seguinte maneira, né? Bert Hellinger fala sobre 5 requisitos básicos, aí eu levanto a minha mãozinha aqui, né? Esses requisitos, eles têm a ver com o caminho fenomenológico do conhecimento, entendeu? Ou seja, a gente aprende a constelação familiar para poder esquecer. Então, por que poder esquecer? Porque a fenomenologia, né, que é o estudo de como os fenômenos se manifestam à nossa consciência, se eu não conseguir me libertar das minhas ideias, das minhas imagens, das minhas crenças, eu não tenho condições de, como é que eu posso dizer, entender esse fenômeno que se revela à minha consciência. Então, a primeira, vamos lá, se vocês conseguem se lembrar, quem souber, qual que é a primeira necessidade que a gente tem dentro dessa postura básica? Sem medo. Sem medo. Muito bem, sem medo. Por que sem medo? Porque muitas vezes eu posso, por exemplo, ver coisas que são gravíssimas. Gravíssimas ali. E qual é a minha função? Comunicar esse entendimento sem ir além. Por exemplo, o que é significar sem ir além? Por exemplo, o seu pai apareceu na constelação que o seu pai não é seu pai. Isso é grave. Por quê? Porque eu estou dando, como é que eu posso dizer, fixando um diagnóstico. Para vocês terem uma ideia, eu já recebi aluno, cliente, que ela recebeu algo assim de um constelador, depois ela recebeu o contrário de um outro constelador, e ela foi fazer o teste de DNA e ela era filha do pai dela. Então, primeiro, eu não posso ter medo daquilo que eu vejo, mas eu também não posso considerar aquilo como uma verdade absoluta. Eu comunico o que eu vejo de uma maneira neutra, de uma maneira centrada, de uma maneira objetiva, sem fazer inferências. Constelação não é exame de DNA, para saber se a paternidade é o exame de DNA, tá? Então, sem medo, porque também eu posso perceber que uma pessoa está com vontade de morrer, e isso é muito duro. Então, sem medo. Outra postura importante, outra Sem parte intenção. da postura. Hã? Sem intenção. Sem intenção. Depois vai ser o Domingo que vai falar. Sem intenção. Por quê, gente? A intenção, ela polariza tudo. Observem vocês. Se no campo quântico, nós estamos aqui, a física newtoniana funciona perfeitamente para o mundo que nós conhecemos a olho nu. Mas, como vocês sabem, no nível micro, no nível quântico, né? O que acontece? O que os cientistas observaram? Se eu tenho lá um feixe de elétrons, a famosa experiência da fenda dupla, passam elétrons dentro de uma fenda.
o que vai acontecer? Se o observador procura olhar o elétron naquele lugar, ele vai aparecer naquele lugar, o fóton. Ou seja, a intenção de enxergar aquela partícula que é onda e é matéria, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quando eu procuro a partícula naquele lugar, eu encontro. Então, a maneira correta é que a gente possa se libertar de qualquer intenção, e especialmente de qual intenção? A intenção de ajudar. Exatamente, exatamente. Ou de encontrar uma solução, tá certo? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vem querendo que a vida dela seja transformada, já traz o diagnóstico e tudo, mas na verdade você precisa se libertar da intenção de ajudar, da intenção de resolver um problema e até mesmo da intenção de fazer uma constelação. Por isso é muito importante que a gente, quando faça os nossos trabalhos de constelação, todos paguem o mesmo valor. Porque se uma pessoa paga um valor em separado, o que vai acontecer? Se ela paga um valor, eu paguei, eu quero a minha constelação. Tá certo? Muito bem, sem intenção. A próxima parte da postura, sem medo, sem intenção. O Domingos queria falar. Sem amor. Sem amor, o que isso significa? O que isso significa? Acho que mistura um pouco com a intenção, né, de querer se estar do lado da pessoa, de tomar as dores da pessoa, de tomar o partido da pessoa. Isso. Eu poderia dizer que é sem esse amor que a gente está acostumado, que é esse amor de compaixão, de tadinho, de cuidar. Porque vocês sabem muito bem, Bert Hellinger, ele descobriu que nós temos sentimentos primários, sentimentos secundários, sentimentos adotados e metasentimentos, que são sentimentos sem emoção. Então, eu poderia dizer que é sem um amor emocional, emotivo, mas com o amor do espírito, como um meta-sentimento. Ou seja, com uma equanimidade, com uma neutralidade. Então, é sem amor no sentido de que eu vou me manter neutro, eu vou me manter com amor por tudo e por todos da maneira como são. Ou seja, sem o amor emocional, sentimental, apaixonado e com o amor do espírito, ou seja, com essa equanimidade, com esse amor que ama tudo e todos como são. Então tá, sem medo, sem intenção, sem amor. Sem dó. Pena. Sem dó, sem lástima. Muito bem, sem lástima, sem dó. Por quê? Aí se eu fico com dó daquela pessoa, se eu fico tadinha, ai, tadinha, realmente, o seu passado foi terrível. Gente, que passado que foi terrível? O passado foi como foi. Tá entendendo? Você perdeu seu pai, coitada, tadinha. Isso não ajuda ninguém. Vocês sabem muito bem que uma das ordens da ajuda é nós nos mantermos dentro da realidade. E o passado foi como foi, sem lástima. E, aliás, ele foi. Só existe o eterno presente. Então, sem lástima. Eu preciso ter essa equanimidade também no que diz respeito à pena, à dó. E a última, para terminar, a mãozinha. Julgamento. Sem julgamento? Sem julgamento. E essa também vem o sem conhecimento. Junto do sem julgamento também, em alguns livros, eu me lembro de uma professora que falava sem conhecimento ou sem julgamento. Por que sem julgamento ou sem conhecimento? Porque muitas vezes um cliente pode... o conhecimento aqui, no caso, é sem que eu tenha que saber todos os detalhes daquela situação, entendeu? E o julgamento, vocês já sabem, ou seja, achar que isso é bom ou isso é ruim. Né? Então, vem uma pessoa que foi vítima de um incesto,
né? Aí eu vou, como é que eu posso dizer? Julgar o abusador. Compreendem? Ou eu vou ficar a favor da vítima, ou eu vou ficar a favor do agressor. Então, o julgamento, todas essas posturas, elas nos conduzem ao básico da postura fenomenológica do caminho de conhecimento, que é essa neutralidade, né? E Bert Hellinger, no livro que nós estamos lendo, ainda acrescentou, sem pensamento, ou seja, porque todas as vezes que vocês entrarem no campo da teoria, da hipótese, vocês vão entrar num campo, um determinado campo. Ele fala um determinado campo, ele nem cita qual é o campo. Isso na aula que nós vimos na semana passada, né? Então, não podemos não perguntar nada. Internamente, nós vamos nos lembrando dessas posturas, nos conectando com essa pessoa, com a sua família, com o seu destino, com a nossa família, com o nosso destino, com o campo das constelações familiares, e assim a gente pode começar o trabalho. Alguma pergunta sobre isso? Algum comentário? Sim, eu Sim, tenho. sim. Entre o medo e a insegurança, o porquê da pergunta? Na oportunidade na T1, logo no início das nossas aulas, um dos 3 primeiros módulos, veio um caso à tona de uma pessoa que fez a constelação com uma consteladora e foi revelado para ela que ela não era filha daquele pai. E aí ela foi atrás de fazer o DNA. E o que aconteceu? Ela era filha do pai, ou seja, se não tinha um emaranhado, passou a ter um emaranhado na família, devido ao pai dela ter aquela insegurança depois. Tá? E aí, o porquê da minha pergunta? Alguns meses depois, talvez alguns 2 anos, eu fui fazer a minha primeira constelação. Eu fui constelar um rapaz e apareceu na constelação de que ele não era filho daquele pai. E me veio o sentimento de lá daquela aula da T1. E agora, na primeira constelação, Geraldo, você revela ou não revela? Eu revelei a ele o seguinte, eu disse, Júlio, ali está demonstrando que tem um segredo ali nos seus pais. Agora, o segredo nós não mexemos, o segredo dos pais não nos pertence e tal, assim, e ficou. 40 dias depois, ele vem para mim e me revela. Geraldo, descobri qual era o segredo. O que era? Eu não sou filho legítimo dos meus pais, eu sou filho adotado. Então, é isso que eu perguntei. Qual entre o medo e a insegurança? Porque ali eu me senti inseguro em... Você foi muito esperto. Entendem? Porque quando um segredo aparece, isso é suficiente. Tem um efeito dentro da alma, né? Esse efeito, ele vai repercutir na alma da pessoa. E vocês viram que naturalmente isso se revelou. Então, ele não deu um diagnóstico, mas ele poderia, por exemplo, ter feito diferente. Ele poderia ter colocado... será que você... Ou seja, colocar como se fosse uma pergunta, ao invés de uma afirmação. Está entendendo? Isso também é uma outra maneira de que eu posso trabalhar. Mas o mais importante, porque o exemplo que o Geraldo trouxe foi igual ao meu exemplo. Foi igual ao meu exemplo. E ele deu uma solução para vocês em relação a como comunicar sem medo. Eu sinceramente, não estou vendo nenhuma insegurança aí, não. Você foi esperto. Você comunicou adequadamente aquilo que apareceu. E aí, gente, para a gente poder comunicar adequadamente, tem que entender o seguinte. Nós precisamos desenvolver o que o Bert Hellinger chama de uma percepção especial. Nós temos uma postura, mas nós também precisamos desenvolver uma percepção. E essa percepção, depois ele explica para a gente que ela tem a ver com a percepção por si mesma, que é uma percepção ampla de tudo o que acontece. Eu preciso desenvolver a minha capacidade de observação, que são os detalhes, é a mão, é o olhar,
o detalhe da pessoa, como ela se senta do meu lado. Eu vou observar os detalhes, depois eu vou entrar no processo da compreensão, ou seja, onde os pontinhos se juntam dentro de mim e surge o quê? Um insight. O insight é essa informação que é a que você tem que pular em cima desse cavalo, por assim dizer. Então, eu tive um insight, veio para mim um insight. Agora, como eu comunico isso para a pessoa, aí exige uma sabedoria. Entendem? E qual é a quinta necessidade? A quinta necessidade aí é a própria ação. Ou seja, eu tenho percepção, observação, compreensão, insight e ação. Tudo isso são faculdades que precisam ser desenvolvidas por nós, enquanto consteladores. Então, no caso, é saber como pegar o insight, a intuição, e pular em cima desse cavalo. E se você não pula, o que o Bert Hellinger diz? Tem que esperar o próximo. Entenderam? Então, assim, eu queria falar, mas não falei. Então, agora, espera o próximo. Entendeu? Então, no fundo, essa insegurança, se você não pegou o cavalo, espera o próximo. Entendeu? Mas você pegou e, sabiamente, você colocou de uma outra maneira, uma maneira que não colocava a constelação num lugar que não é dela. Ela não é um método científico cartesiano, não é um microscópio, não é um teste de DNA. Tá? Isso é muito importante, porque é muito sério. Já imaginou como essa pessoa fica se você diz para ela que o pai dela não é o pai dela? Coloque uma pergunta. Diga isso, apareceu, me parece que tem um segredo. Confie. Não é você que faz a constelação, você é só como é que se diz? O meio para que ela possa acontecer. Obrigado. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Então, vamos prosseguir com a nossa leitura de hoje, Cristiane, por favor. Vamos sim. O apego dos mortos. Participante. Trata-se de uma garota de 11 anos que tem uma doença renal. Ela tem 2 irmãos menores. A mãe faleceu de um tumor cerebral. Hellinger. Quem veio até você? Participante. O pai. Hellinger. De quem se trata quando nos expomos agora ao todo? Quem se encontra em perigo? Participante. A garota. Hellinger. O pai. Participante. Isso faz sentido. Hellinger, portanto, vamos constelar a mãe e o pai. Hellinger posiciona a mãe e o pai, um em frente ao outro. A mãe olha para o chão e cerra os punhos. Hellinger para o grupo. Olhem para os punhos dela. Depois de um certo tempo, para a participante, o tumor cerebral foi uma bênção para ela. Depois de um certo tempo, a mãe abre os punhos e olha para cima. Hellinger para a participante. Ela precisa deitar-se no chão para que possamos prosseguir. Dessa forma, fica bem claro que está morta e nós vemos a situação após a morte. Enquanto ela estiver de pé, é a situação antes da morte. Hellinger pede que a mãe se deite de costas no chão. Ela abre os braços logo que se deita. Hellinger para o grupo. Pode-se ver o alívio. A mãe olha primeiro para o marido. Então vira a cabeça para o outro lado. Hellinger coloca uma representante da garota em sua frente. Depois de um certo tempo, a mãe olha para cima, cerra os punhos, ainda de braços abertos, e bate com eles no chão. Hellinger para o grupo. O que vemos aqui é o apego dos mortos aos vivos. Ela puxa a filha para a morte. Depois de um certo tempo, o pai senta-se no chão. A filha começa a tremer fortemente, o corpo todo. Mais tarde, o pai deita-se no chão. Hellinger para a filha. Olhe para a mãe e diga: Mamãe, obrigada pela vida. Filha, muito comovida e tremendo. Mamãe, obrigada pela vida. Hellinger, diga isso bem calma e diga com amor. Filha, tremendo.
Mamãe, obrigada pela vida. A mãe respira profundamente, fecha os olhos e coloca as mãos no peito. Hellinger para o grupo. Agora ela fecha os olhos e está enternecida. Para a filha, diga-lhe ainda, eu a respeito. Filha, eu a respeito. Ela olha para a mãe, então Hellinger a conduz para o lado. Ela respira profundamente e sorri para Hellinger. Hellinger, ok. Hellinger para a mãe. Que tal para você agora? Mãe, paz. Hellinger para o pai. E para você? Pai, eu poderia reviver. Hellinger, Hellinger. Agora você pode se levantar novamente. O pai levanta-se. Hellinger conduz a filha até ele. Eles se olham carinhosamente. Então a filha encosta a cabeça em seus ombros. Permanecem assim por um tempo. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Para o grupo. Sempre que houver uma situação difícil e o agradecimento receber um lugar, ele atuará como o sol sobre o boneco de neve. Para participante, ok? Participante, eu agradeço a você. O final. Gostaria de dizer algo sobre um tema especial. O tema se chama O Final. Nada mais bonito do que um final. Por quê? Porque depois existe um recomeço. Quando se ajuda, é especialmente importante que se finalize a tempo. Algumas vezes, imagino um pintor que pintou um lindo quadro. Contudo, de repente, ele não consegue concluir. Ele continua pintando e pintando, mas depois ele pode jogar o quadro no lixo. Portanto, para-se no momento certo. Qual é o momento certo para o final? Quando todos tiverem o suficiente. Quando o ajudante tiver o suficiente e quando o cliente tiver o suficiente, para-se. Contudo, quando eles têm o suficiente, qual é o momento certo de parar para o final? No clímax da força. Existe um dito conhecido: quando a comida está no ponto mais apetitoso, para-se. Isso vale aqui também, para a ajuda. Parar no momento certo libera forças e traz liberação. Libera o cliente do ajudante e libera o ajudante do cliente. O melhor lugar. Participante. Comigo trata-se do trabalho com desempregados. Vejo que muitas pessoas têm raiva e culpam a Secretaria do Trabalho e os Centros de Orientação Profissional. Hellinger. O que devo fazer aí? Sei o que vou fazer. Vou constelar 3 pessoas, um desempregado, a Secretaria do Trabalho e você. Hellinger a coloca numa formação de triângulo. Hellinger para o grupo. Agora testem. Onde é o melhor lugar dela? Para participante. Você sabe qual é o seu melhor lugar? Participante. Preciso recuar um pouco. Hellinger. Exato. E qual é a melhor ainda? Hellinger a conduz para perto da Secretaria do Trabalho. Hellinger, como você se sente aí? Participante, mais claro. Hellinger para o representante do desempregado. Que tal para você quando ela fica lá? Representante do desempregado. Ela diminuiu um pouco. No lugar anterior era um pouco sedutor, mas lá fica mais claro e mais sóbrio. Hellinger para a participante. Devemos continuar? Ela sacode a cabeça. Hellinger, ok, foi isso então. Para o grupo, essa foi a sedução, ser a mãe melhor. Para a participante, se você o ajuda contra a Secretaria do Trabalho, você é a mãe melhor. Contudo, se você fica ao lado da Secretaria do Trabalho, você está no nível de adultos, e ele também. Isso foi sedutor porque você se preocupou demais com ele. Ele podia se lamentar com você. Para o grupo, o que vale fundamentalmente é não permitir que se lamente, não importa sobre quem quer que seja. Para a participante, assim que você permite que ele se lamente, você se torna mãe ou pai, e ele criança. Isso está fadado ao fracasso. Na posição ao lado da Secretaria do Trabalho, você pode dizer a ele, por exemplo, como ele pode alcançar o melhor junto à Secretaria do Trabalho. Na primeira posição, você não consegue fazer isso. A lealdade. Participante.
Trata-se de uma mulher que recebeu, juntamente com seu marido, uma permissão de visitar o oeste da Alemanha por ocasião de uma festa familiar, quando ainda existia o muro entre o leste e o oeste. Porém, ela precisou retornar sozinha, porque o marido resolveu ficar na República Federal. Eles têm 2 filhos em comum. Henning interrompe. Qual é o problema? Pausa. Henning, os alpinistas famosos escolhem a diretíssima quando vão escalar o cume. Você sabe o que é a diretíssima? O caminho bem direto ao cume, sem nenhum desvio. Participante. Seu problema agora é que, quando acredita que pode ser livre e feliz no relacionamento, fica doente, mesmo que tudo corra bem onde esperava encontrar dificuldades. Henning, vou fazer uma constelação, primeiro com o homem e a mulher. Você pode colocá-la. Ele coloca o marido e a mulher, um em frente ao outro. Henning para participante. E agora, coloque a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Henning para a representante da mulher. Vire-se. Henning, diga, querida mamãe. Mulher, querida mamãe. Henning, eu ficarei sempre com você. Mulher, eu ficarei sempre com você. A mulher sorri para a mãe. Henning para a mulher. Agora, vire-se novamente e encoste-se nela. Depois de um certo tempo, o homem dá um passo em direção a ela. A mulher hesita. O homem dá mais 2 passos em sua direção. Henning para a participante. Sabe como se denomina isso? A reunificação. Risadas estrondosas no grupo. Henning, ficou claro para você? Participante, ficou claro. Henning para os representantes. Eu lhes agradeço. Agora a mulher também vai em direção ao homem, e os 2 se abraçam intimamente. Risadas estrondosas no grupo. Henning para a participante. Qual é o segredo aqui? Participante, estava faltando a reconciliação. Henning, a sua lealdade foi reconhecida e o seu amor foi reconhecido. Ela é agora a maior. Ok. O lugar... Tá bom. Obrigada. Nada. Vamos lá. Vamos primeiro falar sobre o apego dos mortos, né? O apego dos mortos aos vivos. O que isso significa? Quando a gente está falando da visão de mundo da Hellinger Ciência, né? Da visão de mundo dessa abordagem filosófica criada e desenvolvida por Bert Hellinger, não existe uma separação entre vivos e mortos. Então, o nosso trabalho parte desse pressuposto, parte desta compreensão, por mais que não seja a mesma compreensão, por exemplo, que exista dentro do espiritismo. Nós estamos falando de um campo, né, que é diferente do campo, por exemplo, das religiões afro-brasileiras, ou da religião espírita, ou de outras religiões que tenham contato com os mortos. Mas o que ele mostra? Ele mostra que muitas vezes os nossos problemas se relacionam com esse apego ou essa conexão dos mortos com os vivos. E nesse caso, quem era a pessoa morta? Era a mãe. A menina tinha um problema renal. Um problema renal, se vocês tiverem um pouco de conhecimento sobre a medicina chinesa, por exemplo, vão perceber que um problema renal, ele tem a ver com um medo. Um medo, aí Bert Hellinger pergunta, quem está em perigo de morte? É a menina que quer seguir a mãe? Ele mostra, não, quem é que a menina tem medo que morra? A mãe já tinha morrido. A mãe já tinha morrido, por isso a resposta foi o pai. O pai, né? E outra coisa importante em relação à técnica é vocês observarem que ele falou assim, enquanto a mãe, que já tinha morrido, estava de pé dentro da constelação, ele fala assim, isso se refere à situação antes da morte. Quando os mortos estão em paz dentro de uma constelação, eles estão deitados e de olhos fechados, tá? Então, isso é uma coisa importante. E nesse exemplo também, 2 outras coisas que são importantes. A questão do agradecimento, né, a mãe pela vida, porque quando ela agradece a mãe pela vida, Bert Hellinger a conduz a isso, é como se ela, de novo,
falasse, não, eu vou ficar na vida, perdão. E a outra coisa, que é fundamental, ela agradeceu a mãe pela vida e depois ela disse assim, eu a respeito, ela respeita a mãe. Isso significa o quê? Que ela fica na vida e a mãe segue na morte. Tá entendendo? Porque dentro do nosso amor cego, o que que vai acontecer? Eu quero morrer junto com a minha mãe, ou eu quero ir junto com o meu pai. Mas isso não é respeitoso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua dimensão, por assim dizer, né? Então, duas palavras ou frases ou conceitos chaves. O agradecimento, que Bert Hellinger, inclusive, depois ele fala que atua, olha que coisa mais linda, atua como um sol que derrete um boneco de neve. Ou seja, ele derrete uma construção humana, fria, gelada, né? Falsa. Boneco, né? Bom, continuando. Aí depois uma aula magistral sobre o final, que é algo muito difícil, né? Quando que eu vou encerrar uma constelação? Quando que eu vou encerrar? A primeira coisa que eu teria para dizer para vocês, ele diz, quando é suficiente para os que estão ali, mas isso é capcioso. Por quê? Porque tem pessoas que vão estar sempre querendo mais. Mais. Então, eu não posso também falar, foi suficiente para você? Entende? Eu tenho que perceber que foi suficiente. E muitas vezes, em outros livros, em outros textos, ele vai falar o quê? Que basta que o movimento fundamental inicie, que ele vai continuar. E aqui ele nos dá ainda uma outra dica, uma outra informação importante. Quando chega no clímax. Quando chega no clímax. E absolutamente tudo que chega no clímax, chega depois, começa a descer. Entenderam? E aí você começa a ver o seguinte, por exemplo, às vezes duas pessoas se abraçam numa constelação familiar. Aí chegou naquele clímax. Quando elas já começam a querer se desabraçar, você já passou aquilo. Então você vai esperar as duas pessoas se deixarem o abraço. Não, você vai ficar bem concentrado naquela postura sistêmica e vai esperar literalmente, aquele insight, tá? E às vezes você pode receber esse insight, ou às vezes esse insight e esse momento de interrupção vem através até das pessoas que estão participando do grupo. Ou vem de alguma coisa que acontece por sincronicidade, alguém abre a porta, ok? Então eu preciso ficar atento a tudo isso para entender quando é o final. E esse final, quando ele é correto, né, no sentido de que o constelador agiu corretamente, finalizou a constelação na hora certa, ele vai trazer força e liberação. Ou seja, não fica nada para você, a pessoa vai ficar liberada de você, tá? E olha que coisa mais linda. Olha essa frase, Lia Navas. Olha o que ele fala, frase para post. Nada mais bonito que o final. Por que nada mais bonito que o final? Porque o fim completa. É o que ele sempre falou. Com o fim começa. Né? A morte completa a vida. Então, muitas vezes a gente fala, puxa, mas acabou aquele filme, aquela série, aquele casamento, aquela vida. Mas ele mostra para a gente uma outra leitura. O fim completa. Não tem nada que nós tenhamos conhecido na matéria que não tenha fim. Então, o fim faz parte da vida. E depois a questão do melhor lugar. Em primeiro lugar, nesse o melhor lugar, aqui a gente tem um exemplo de técnica de constelação, tá? Um exemplo de técnica de relação trabalhista. Veja bem, ele coloca lá a pessoa, eu acho que é o empregador, não é isso? A pessoa desempregada, o empregador e a Secretaria de Trabalho, é isso? Considerar 3 pessoas, não, ela colocou a ajudante. O ajudante, a Secretaria de Trabalho e a desempregada.
qual era a questão aqui? A questão é a tentação de ajudar, né? Ou seja, a pessoa, ela queria ser uma mãe melhor para esse cliente e resolver o problema dela, quando que, na verdade, o problema dela se resolve na Secretaria de Trabalho. Então, o melhor lugar é aquele onde eu apoio o meu cliente a tomar a atitude que é necessária. Eu não quero resolver no lugar dele, ou eu não quero resolver como mãe dele ou como pai dele. Eu vejo aonde tem a solução, ele foi desempregado, tem um problema na relação trabalhista, ele precisa ir na Secretaria do Trabalho. Estão entendendo? Por isso, o melhor lugar é aquele lugar de desimportância. Ok? O último da fila, né? Ou aquele que ajuda a pessoa dentro da realidade dela. E, por fim, nós temos a questão da lealdade, né? Essa lealdade, ela se relaciona com o amor cego, né? E Bert Hellinger nos dá uma outra aula. Essa aula é sobre, por exemplo, uma pessoa muitas vezes ela vem, quer contar uma história enorme, e aí ele fala da diretíssima. Ou seja, o alpinista quando quer chegar ao cume, o cliente quando quer resolver o seu problema, o constelador, quando vai atuar, vai pegar o caminho mais direto. Ok? Então, como é que eu posso dizer? Tem uma faculdade que é muito importante, aprender a ter empatia com o cliente é muito importante, isso tem a ver com todo o nosso aspecto maternal, o resgate da nossa relação com a nossa mãe, mas também tem o cortar o cliente. Cortar o cliente quando ele vai, por exemplo, se perder numa descrição cheia de detalhes e eu preciso do essencial. E aí tem a ver com o nosso pai, a nossa capacidade de dizer não, a nossa capacidade de colocar limites. Ok? E a coisa importante aí é qual é a solução, né? A pessoa, ela não consegue ser feliz, muitas vezes vai chegar uma pessoa que, por exemplo, ela também tem muito dinheiro dentro da família, mas não consegue ter o dinheiro porque a família é pobre, ou os pais não estudaram e a pessoa agora está estudando, e é muito difícil para ela estudar porque ela tem o quê? Um amor, uma lealdade a essas pessoas que sofreram dentro da família. E qual é a solução? A solução é que esse amor seja, na última frase, que o amor e a lealdade seja reconhecida, né? E que agora esse amor e essa lealdade é maior, porque ele saiu de um amor cego para um amor que vê. Ou seja, ao invés de eu repetir a situação, por exemplo, eu vou ficar numa Alemanha e o outro vai ficar na outra Alemanha, por lealdade, por amor cego, eu tenho um amor maior, que é aquele amor que o Bert Hellinger chama do amor do espírito, onde eu atuo, né, pela minha má consciência, né? Ou seja, eu vou contra aquele instinto de ser sempre inocente, e que vem desse amor cego, dessa lealdade, e eu dou um passo em direção ao novo, mesmo sentindo culpa. E aí o que ele diz? Que quando eu dou esse passo em direção ao novo, eu ganho esse amor maior. O meu amor se expande do grupo restrito, da família, se expande da transgeracionalidade da família e ganha essa dimensão universal. Alguma pergunta? Algum comentário? Então, vamos em frente. Vamos prosseguir com a nossa leitura. O lugar de força. Participante. Trata-se de um jovem de 16 anos que vive em uma residência comunitária. Hellinger. O que é uma residência comunitária? Participante. Casa de estudantes. Os pais estão separados. Não existe contato com o pai porque a mãe não o permite. A mãe diz que não pode mais cuidar dele porque ele é muito difícil. Hellinger. E para onde você pende pessoalmente? Participante. Se eu soubesse. Hellinger. Onde está a compaixão? A falsa compaixão? Quando ela fica hesitando muito. Vou perguntar de outro jeito. Onde está a solução?
Participante, com os pais. Henninger, mais precisamente, por favor. Participante, com o pai. Henninger, exato. Para o grupo, mas parece que ela tomou para si os argumentos da mãe. Participante, sacode a cabeça. Não. Henninger, não? Então está bom também. Vamos constelar para verificar isso. Precisamos da mãe, do pai e do garoto. Henninger coloca o pai e a mãe um em frente ao outro e coloca o garoto de lado, de tal forma que ele fica numa distância igual entre os pais. O garoto olha longamente para a mãe e recua um pouco. Henninger para a participante. Ele afasta-se da mãe e com razão, ela é má. O garoto vira-se agora para o pai, mas continua olhando para a mãe. Então coloca-se atrás do pai. Henninger para a participante. Agora, posicione a casa de estudantes, seguindo a sua sensação no momento. Ela a coloca mais próximo da mãe. Henninger para a participante. E você, onde fica? Ela se coloca mais no centro, na mesma distância para com o pai e a mãe. Enquanto isso, a casa de estudantes virou-se, afastando-se da mãe. Henninger para o grupo. Ela é esperta. Para a participante. Onde você está realmente? Você está aqui. Henninger a coloca ao lado da mãe. Participante. Quero ir mais para perto da casa de estudantes. Henninger, isso é a mesma coisa. Não há diferença. E onde é o seu lugar certo? Henninger a posiciona ao lado do pai. Henninger para o representante do garoto. Como você se sente quando ela está lá? Garoto. Melhor. Henninger para a representante da casa de estudantes. Como você se sente quando ela está lá? Casa de estudantes. Muito bem. Henninger para a mãe. Como você se sente quando ela está lá? Mãe, o meu poder desaparece. Henninger para a participante. Ficou claro para você? Participante, sim. Henninger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Para o grupo, a grande arte da ajuda é encontrar o lugar certo, o lugar de força. Entretanto, lá se tem pouco a fazer. Perguntas. Henninger para o grupo. Agora vou dar oportunidade para perguntas. Pessoal sistêmico fatal. Participante. Você fala do pessoal e do sistêmico no começo de uma constelação e diz pelo que você se orienta. Para mim, não está clara a diferença entre quando é algo pessoal e quando é algo sistêmico. Henninger. Quando alguém, por exemplo, olha para o chão, não estou sempre certo se aí existe uma culpa pessoal ou um acontecimento no qual a pessoa está enredada. Se for este o caso, precisaria tratar do pessoal ou se ela assume algo que tem a ver com o sistema. Então, trabalho sistemicamente. Existem também traumas pessoais anteriores. Também se trabalha com isso a nível pessoal e não sistemicamente. Aqui, o sistêmico não seria adequado. Em contraposição, se for sistêmico, não é adequado trabalhar a nível pessoal, senão impõe-se a uma pessoa coisas que não têm absolutamente nada a ver com ela. Seria perigoso se fôssemos fazer isso. Por isso, essa diferenciação é muito importante. Quando se começa a nível pessoal e não se consegue ir adiante, então se sabe que é algo sistêmico. E quando a gente não consegue ir adiante sistemicamente, o que se faz então? Participante. Se não se consegue ir adiante sistemicamente, então é pessoal. Henninger. Então, talvez seja algo fatal. Assim, deve-se considerar contextos maiores. Desta forma, dá-se mais um passo adiante. Muito do que vimos hoje não era sistêmico, era algo fatal. O método que utilizamos aqui, movimentos da alma, conduz ao fatal. Participante, é o que você denomina a totalidade maior, portanto, o nível superior? Henninger, não importa como denominamos isso. Acho que fatal é uma boa palavra. Algo que não podemos influenciar porque é grande demais. Algo com que não podemos lidar com métodos. Mas, se o movimento vai para essa direção, o destino abre algumas vezes um novo espaço. É sempre um espaço de respeito, diante do qual se permanece parado.
admirado. Os movimentos continuam. Participante. A nova maneira de fazer constelações me é ainda bem estranha e gostaria de perguntar se você poderia dizer algo, de modo geral, sobre isso. Por exemplo, sobre a necessidade de se fazer de uma outra maneira. Hering. As constelações familiares são um movimento poderoso, que tem um efeito muito benéfico, mas somente permanece um movimento quando continua movimentando-se. Senão, fica paralisado. Infelizmente é assim. O melhor é o inimigo do bom. Participantes sem experiência. Participante. Trabalho frequentemente também com participantes que não têm experiências como representantes. Posso também trabalhar com eles dessa forma, com os movimentos da alma? Hellinger, é ainda muito melhor, realmente, pois estão totalmente sem a influência de outras ideias. Você vai ficar surpresa como eles vão se deixar levar imediatamente pelos movimentos. A minha experiência com pessoas inexperientes foi uma das melhores. Mas, se tem uma ocupação terapêutica, então existe um grande perigo de que se movimentem terapeuticamente, que queiram fazer algo, então precisamos substituí-los. Isso pode ser feito a qualquer hora. Quando a pessoa olha somente para si e não consegue se soltar, então nós a substituímos. No início é preciso deixá-los bem à vontade, mesmo se não estiverem totalmente centrados. Você sempre terá um bom resultado se esperar. Se não estiver totalmente perfeito, se alguns saírem do centramento, podemos ver quando uma pessoa sai do centramento. Podemos ainda confiar nos outros. Eles levam o bom movimento à solução. O espaço livre. Participante. Leio frequentemente em seus livros que o decurso da vida e o decurso do destino estão determinados e como são poucas as possibilidades para o indivíduo ter influência sobre isso. Quando vejo o trabalho aqui, dá uma outra impressão. Como se pode levar isso a uma congruência? Hering. Dentro do movimento que um faz e dentro de seu destino pessoal, existe um determinado espaço livre. Quem se entrega a esse movimento, concordando plenamente com isso, abrem-se algumas vezes novas possibilidades. Esse movimento amplia de repente, mas, no geral, estamos direcionados para um determinado rumo, talvez também numa direção em que tudo fica amplo. Isso não vai contra o outro, apenas vê-se que tudo está mais amplo do que se imaginava no início. As crianças abortadas. Participante. Tenho uma pergunta a respeito das crianças abortadas. Frequentemente, nós temos a experiência de que as crianças abortadas se sentem muito bem na fileira dos irmãos. Não da forma que você dizia antes, que elas pertencem somente aos pais. Os irmãos se sentem bem quando são incluídos, e elas também se sentem bem. Que as crianças sejam abortadas é frequentemente um segredo da mãe e dos pais. A pergunta é se os filhos que vivem devem saber disso ou se é para eles, de certa forma, também perigoso ou prejudicial. Hering. É uma pergunta muito importante. Antigamente, era da opinião de que o aborto era um assunto apenas dos pais e não era da alçada dos filhos. Mas, através da experiência de muitos, não somente minha, revelou-se que as crianças abortadas pertencem ao sistema e que o aborto tem uma grande influência sobre os outros filhos. Por isso, os outros filhos devem saber. Entretanto, como devemos dizer isso a eles? Essa é agora a questão. Quando um dos pais, por exemplo, a mãe, viu numa constelação qual a influência que as crianças abortadas têm nos outros filhos, ela vai então para casa e diz para eles: eu abortei 2 crianças. O que ela faz? Ela coloca o fardo sobre os ombros dos filhos. Contudo, se ela permanece em si e assume o que fez, sente a dor e dá um lugar em seu coração às crianças abortadas, então, talvez um dia, quando eles estiverem sentados à mesa, ela deixe 2 lugares livres. Nessa oportunidade, ela diz aos filhos: aqui pertencem mais 2. Eu os abortei, mas agora eles têm um lugar em meu coração e na nossa família. Essa é a grande diferença. Epílogo.
Hellinger para o grupo. Eu presto atenção à energia e ela está ficando um pouco cansada. Acho que chegou a hora onde podemos dizer basta, no bom sentido. Chegamos ao desfecho. Estamos plenos e vamos nos separar. Estamos livres e olhamos alegremente para a grande felicidade que está chegando. Ok. Vamos, então, olhar para o que ele nos ensinou, né? E no começo desse trecho que foi lido, mais uma vez ele vai falar do lugar, né? Qual é o lugar de força do ajudante? E aí eu quero que vocês me digam com quem que o coração do ajudante está em primeiro lugar. O lugar de força é aonde? Com os meus pais. Não, com o excluído. Ah, Com o excluído. No caso, ele mostrou. Ele falou, você foi esperta, você se colocou no meio, entre a mãe e o pai. Esse é o lugar de força? Não. O lugar de força, porque a mãe mandou o menino para a casa de estudante. A casa de estudante era a mãe, concorda? Então ela falava, não, eu tenho vontade de ficar perto da casa do estudante. Aí ele diz, não, mas a casa de estudante é a mãe. E ele mostrou para ela, o seu lugar de força é junto do pai, porque o pai era a pessoa que estava sendo excluída. Agora, é importante a gente prestar atenção no seguinte, porque muitas vezes, o que acontece? Você pode cair na tentação de ficar do lado do excluído e não colocar o outro, né? No caso, não colocar a mãe dentro do seu coração. Então, o lugar de força está com aquela pessoa que foi excluída ou injustiçada, o que quer que seja dentro da família, mas ao mesmo tempo, a minha ajuda é sistêmica. Eu preciso dar um lugar a tudo e a todos dentro do meu coração. Mas aonde tem a força é com o excluído. E a gente sabe que tudo que a gente exclui ganha força. Então, o constelador, de uma certa maneira, vai se aliar, ou ele vai dar um lugar no coração, por assim dizer, melhor do que aliar, a essa pessoa que foi excluída. E agora, post, página 139. A grande arte da ajuda é encontrar o lugar certo, o lugar de força. Entretanto, lá se tem pouco a fazer. O nosso trabalho é o trabalho que vai onde menos é mais. É um trabalho minimalista. Isso significa o quê? Eu encontrei o lugar de força, eu coloquei o pai dentro da criança, dentro do meu coração, aquilo já fez um movimento. Já deu a ela, inclusive, a oportunidade de se aproximar desse pai. Entendem? Bom, depois ele vai falar sobre algo muito importante, importantíssimo, que é saber diferenciar entre o que é pessoal, entre o que é sistêmico e o que é fatal. Ou seja, existem coisas, não é tudo que é sistêmico, no sentido de que são coisas que não se relacionam exatamente a um emaranhamento dentro da família. Né? Então, por exemplo, eu tive um determinado ato, eu, por exemplo, fiz um aborto e aí o cliente fez o aborto e ele vai ter que assumir a responsabilidade por aquilo que ele fez. Não necessariamente isso estará conectado com uma pessoa da família ou com uma dinâmica sistêmica. Então, é importante observar que se não está no âmbito pessoal, isso pode estar no âmbito sistêmico ou no âmbito fatal. O âmbito fatal é o âmbito maior do destino, é o âmbito maior da vida. Ele fala algo que não podemos influenciar ou mudar com métodos. E diante desse fatal, é mais do que é necessário essa postura do constelador, essa postura do ajudante, né? Porque é essa postura de reverência, de honra, de humildade, né? Que vai permitir que talvez o destino, esse fatal, abra um espaço para mudança, né? Ou um espaço que ele chama aqui um espaço de respeito, né? Que nós vamos permanecer, ele coloca parado,
parados e admirados. Ou seja, eu me centro e eu me abro, né? Eu respeito esse destino, essa fatalidade, esse último que muitas vezes ele fala, também ele usa vários nomes para se referir a isso, e eu me admiro diante disso. Quando eu me admiro, o que acontece? Ao invés de eu me lamentar, ou apoiar o meu cliente na sua lamentação, ou não enxergar nenhuma saída, quando eu me admiro, o que eu vejo? Me admiro e vejo a beleza, eu vejo as infinitas possibilidades, e ao acontecer isso comigo, eu também posso conduzir o meu cliente para esse lugar, né? A outra coisa que ele fala, o melhor é o inimigo do bom, todo mundo já sabe disso, né? E outra coisa que ele fala muito importante nessa passagem é perceber quando uma constelação não vai adiante. Ela não vai adiante, ou seja, quando o movimento para, ou quando o movimento se repete, ou quando não tem uma solução que se manifeste. Aí ele mostra, se isso aqui não está acontecendo, você está observando o pessoal, parte para o sistêmico. Se não está no plano sistêmico, vamos para um plano ainda maior. E não tem nenhuma vergonha, né? Não tem nenhum demérito parar uma constelação. Muitas vezes eu já vi o Bert Hellinger dentro do workshop, para uma constelação de manhã, e depois começa de novo de tarde uma constelação com aquela pessoa, faz aquele trabalho. Então, assim, não tem a obrigatoriedade, né, de chegar até o final. Isso ele sempre se deu toda a liberdade. Outra informação importante, outro ensinamento importante foi sobre os representantes, sobre os participantes, né? Porque muitas vezes a gente pode falar, não, aquele participante ali já participou muitas vezes, ele tem mais sensibilidade, e o participante sem experiência? O que ele fala? Você vai ter um bom resultado quando? Quando você esperar. Ou seja, você esperar que aquilo se manifeste, porque você vai ver aí se esse representante está conectado apenas consigo mesmo, ou se é um participante que, como ele fala, tem uma ocupação terapêutica, ele vai querer o quê? Ajudar ao outro, quer fazer algo, ele quer ajudar. Ou então, se ele está tão prestando atenção para si e ele não consegue se soltar, né? Aí é necessário substituir. Não é raro, por exemplo, que dentro de uma constelação, depois que termine, alguma pessoa faça um comentário do tipo, eu estava sentindo isso e aquilo, mas a pessoa estava igual um boneco. Ou seja, ela não permitia que essas vibrações, essas sensações, esses sentimentos se manifestassem, né? Então, aí também vai um pouco do nosso trabalho enquanto constelador familiar de poder perceber isso, que às vezes a pessoa não está se mexendo, mas tem muita coisa acontecendo dentro dela, tá? E esse espaço que se abre, né, diante do destino, assim, diante dessa força maior, ele fala que é um espaço livre para uma possibilidade. E a outra coisa que é muito importante, isso está presente em toda a constelação, de um modo geral, ou praticamente toda a constelação. Tanto a gente observa que a constelação, ela conduz à reunião daquilo que estava separado, como a uma ampliação. Ele fala isso. O final de uma constelação, tudo está mais amplo do que o início. Entendeu? E isso é de um modo geral. Eu vejo um excluído que eu não tinha visto, eu observo uma dinâmica que não estava clara, eu vejo uma outra possibilidade de amar. Entendem? E depois ele vai nos mostrar um ensinamento importante, né, aí também sobre as crianças abortadas, e ele traz para nós a própria evolução do trabalho dele, né? A pessoa vem falar, a criança abortada é importante na fileira dos irmãos. E diga-se de passagem, esse descobrimento dessa fileira de irmãos e de, por exemplo, os gêmeos que não nasceram, ou dos óvulos que foram fecundados, né? Isso se deve a Sophie, ela que começou a fazer essas experiências com fileiras de irmãos, e o pensamento do Bert Hellinger, né, que antes ele sempre foi assim muito reservado, né? Então assim, o aborto diz respeito apenas aos pais.
E agora ele começou a observar que não, que na verdade as crianças abortadas também têm influência nos irmãos. E aí a pergunta que não quer calar e que alguém fez foi: os outros filhos devem saber? Aí ele diz sim. Mas como que eles devem saber? O que vem em primeiro lugar? Em primeiro lugar vem a pessoa. Não adianta ela, sair da constelação, agora eu vou contar, vou colocar lá na mesa os pratos e vou fazer igualzinho, estava escrito ali no livro, igual o Bert Hellinger falou. Não, não funciona assim. Só vai funcionar, ele mostra, quando em primeiro lugar a pessoa assumiu o que fez. E ela assumiu o que fez implica entrar em contato com a dor. Ou seja, sentir a dor da falta, sentir a dor daquilo que aconteceu, né? Para depois, quem sabe, deixar um lugar livre à mesa, né? E veja que ele não tem papa na língua. Ele diz: eu os abortei, mas agora eles têm um lugar na nossa família. Mas e se uma criança pergunta como foi esse aborto? O pai deve dizer ou não? Entrar nos detalhes do que aconteceu? Não, exatamente. Por quê? Eu não dou mais para o meu filho, é igual quando a criança está começando a aprender sobre, por exemplo, o sexo das pessoas, por exemplo. Você dá aquilo que ela te pergunta. Você dá o que ela pode receber naquele momento. Porque se a criança pergunta aí, como que foi que isso aconteceu? Quem é que foi? Aí você já está, como é que se diz, sobrecarregando essa criança ou esse jovem com informações que não são necessárias. O que é importante realmente para os filhos? Olha, teve um primeiro e você é o segundo. Tá entendendo? Ninguém tira o lugar desse primeiro. Especialmente o lugar, tá? E depois ele fala também, só para terminar nesse epílogo, né, sobre a importância de se prestar atenção à energia, né? Aí ele mostra, olha que coisa mais linda, né? Chegamos ao desfecho, estamos plenos e vamos nos separar. Estamos livres e olhamos alegremente para a grande felicidade que está chegando. Que coisa mais linda para nós, assim, marcarmos no nosso livro, gravarmos esse ensinamento dentro do nosso coração e conduzirmos os nossos clientes nos nossos trabalhos de constelação para essa esperança. Essa esperança. Nós estamos livres, estivemos aqui juntos e estamos abertos à felicidade maior que nos espera. Ok? Alguma pergunta? Algum comentário? Domingos tem uma pergunta e a Elaine também. Posso perguntar? Pode. Professora Isabela, nesse exemplo do aborto, da pessoa assumir o que fez e entrar em contato com a dor. Mas quando o aborto foi involuntário e às vezes que a mulher nem sabe que abortou, que é a maioria dos casos, eu imagino. Eu já não sei se eu concordaria com você com a maioria dos casos, porque um aborto, a mulher é muito ciente, de um modo geral, do seu corpo. Então, eu acho mais raro ela não saber que aconteceu, mas pode acontecer no início da gravidez um escape, uma coisa assim. São efeitos diferentes. São efeitos diferentes dentro de um sistema. É uma fatalidade que acontece ali. De um modo geral, essas crianças, entre aspas, como diz lá no interior, não vingam, né? Não vingam. Isso não tem a ver só com uma questão física da mãe, o que o Bert Hellinger nos mostra, que a Sophie nos ensina, é que muitas vezes aquele casal, por exemplo, está brigando, não tem uma vontade de que aquele casamento vá para frente, ou seja, aquela criança, de uma certa maneira, ela, como é que se diz? Ela mesma diz, olha, não está na hora. Isso é uma coisa. Isso não foi eu que fui lá e matei, porque, veja bem, fica obscurecido na atualidade que o aborto é um assassinato. E com isso eu não estou querendo me posicionar contra, a favor do aborto, não estou entrando em nenhuma discussão política ou ideológica com relação a isso. Mas veja bem,
ele é um assassinato, né? Até no livro A Própria Felicidade da Sophie tem assim, o ventre é meu, com todas as consequências. Porque cabe, em última instância, à mulher dizer sim ou dizer não. E as consequências de dizer não, porque hoje você toma uma pílula do dia seguinte, tá. Mas como era o aborto antigamente? O aborto antigamente era com agulha de tricô, com ervas venenosas, estão entendendo? Todo tipo de agressão que você mata uma pessoa como uma pessoa, um adulto, uma criança, um jovem. Então, são situações diferentes, Domingos. São situações diferentes. O aborto espontâneo, ele revela uma dinâmica onde, muitas vezes, a família não está bem, o casal, a família, né? Aquela criança, como de uma certa maneira, ela vem e vai, cumpre uma função rápida, e depois tem o aborto provocado. Esse sim, a mulher precisou dizer não. Ela precisou assumir uma coisa muito pesada. E não tem uma mulher que não conheça, fazendo ou não fazendo aborto, que não, como é que eu posso dizer, seja tocada por esse tema. É uma dor de todas as mulheres. E se foi aborto espontâneo, mais fácil ainda de contar para os filhos, concordam? Obrigado. Mas tem uma coisa que acontece em relação ao aborto espontâneo que eu já vi também. E o que acontece é do tipo assim, foi só um aborto. Estava só no começo da gravidez, foi um sangramento. E isso é uma maneira de não assumir que ali teve uma vida. Entendeu? Então, assim, ou então aquilo gerou uma dor naquele momento para a pessoa, que quando você está falando assim, que a pessoa venha atender, você vem se atender com você, né? Vem ser o seu cliente, ela fala assim, não, foi só um aborto espontâneo. Aí você pergunta, mas se você se conectar, foi um menino ou uma menina? Ela não quer nem entrar em contato com isso. Não quer, por exemplo, dar um nome para essa criança, ou se quer se sintonizar se foi um menino ou uma menina. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obrigar essa pessoa a assumir o aborto dela? Nunca, né? Nunca. A gente não vai fazer isso. Mas a gente fica atento. A gente fica atento quando a pessoa não quer assumir sequer. Foi só um aborto espontâneo. Entendeu? Entendi, obrigado. Então, nesse ponto, tem sim um assumir. Foi uma vida. Nós sabemos que dentro da Hellinger Ciência, todas as vezes que há uma concepção, há vida. E eu não me lembro exatamente quem foi que me disse isso, mas eu posso asseverar por experiência própria, como consteladora, de que muitas vezes pensar em fazer um aborto, mesmo que a mulher depois decida ter o filho, tem um efeito doloroso na alma. Tem um efeito doloroso na alma da mãe, um efeito doloroso na alma da criança. Então, não é só o fato em si. Às vezes, você pensar no aborto, isso já gera um trauma. Obrigada pela pergunta, Domingos. Mais alguma coisa? Obrigado pela resposta. Muito obrigado. Elaine. Quero agradecer primeiro as suas explanações maravilhosas e ilustradoras. Eu fiquei aqui pensando, eu fiz uma constelação uma vez e tinha um tema e apareceu outro tema. Como, né? Isso é muito comum acontecer? Claro, é o mais comum, por isso que a gente não precisa nem saber do que se trata uma constelação. Por quê? Veja bem, o cliente diz assim, eu tenho um problema com a minha mãe, não sei quem, não sei o quê. Aí você, não, vamos constelar o problema com a minha mãe. Aí coloca lá o cliente com a mãe, vamos constelar o problema com a mãe. Mas, no final das contas, ele não falou do pai. O que ele trouxe para a luz, né? O que ele trouxe para a luz
não é o que é o tema principal. Aí eu vou me lembrar do Nasruddin, né? Que é um personagem da mitologia árabe, aí ele perde uma chave, ele está procurando a chave lá debaixo da luz e tal, todo mundo vem, mas Nasruddin, cadê a chave? Aonde que você perdeu? Ah, eu perdi lá dentro. Eu estou procurando aqui porque é onde tem mais luz. Sim, sim, concordo. Então, É que quando eu fiz, foi antes de começar a estudar, inclusive, então tinha pessoa, fez uma anamnese, então você gera uma expectativa, né? E apareceu uma outra história, que era uma questão familiar com a mãe, e depois apareceu uma história com o pai. E que era isso, né? Onde estava a luz. mas a gente faz anamnese hoje em dia. Não. Eu já diria depende. A gente não vai É? fazer uma anamnese quando a gente está fazendo um trabalho de constelação em grupo. Mas, por exemplo, se eu estiver fazendo uma consultoria organizacional, eu Sim. posso recolher vários dados, né? Ou mesmo se eu estiver fazendo um atendimento individual, onde eu tenho um aspecto mais terapêutico nessa condução, eu posso fazer uma anamnese sistêmica, digamos assim, vamos colocar entre aspas. Mas se eu fosse fazer uma anamnese, ou digamos assim, lá naquela constelação clássica, quando ainda se faziam perguntas, quais são as perguntas fundamentais? Ele fala isso. Se não me engano, na fonte não precisa perguntar pelo caminho. Mas as perguntas fundamentais são os fatos. Os fatos. Nunca são a interpretação dos fatos. Os fatos teve algum relacionamento anterior? Teve filho? Algum destino especial dentro da família? Algum fato trágico? Ok? Se é para ter uma anamnese, se ela é necessária de alguma maneira, né? São os fatos que aconteceram, não como a pessoa se sente ou como ela interpreta esses fatos, né? Mas nós já sabemos que estamos aqui, que hoje em dia ninguém vai precisar fazer essa anamnese dentro de um trabalho em grupo. Mas isso significa que você não possa fazer? Não. Significa que eu só vou trabalhar com novas constelações familiares, que eu não vou usar a constelação clássica, que eu não vou trabalhar com os movimentos da alma, né? Não. Eu posso usar todos os recursos, como a Sophie coloca no livro dela, A Própria Felicidade, a matemática básica e a matemática avançada, a constelação clássica e as novas constelações familiares. Eu posso. Ok? Aqui, deixa eu ver, tem mais alguém aqui no chat. Mariane, me agradecendo. Ok. Abel, eu fiquei meio confusa em relação ao pessoal e o sistêmico. Como diferenciar isso? Eu vou te dizer, aí é só experiência. Porque o pessoal, por exemplo, envolve aspectos como o conhecimento do caráter. Do caráter que eu estou dizendo não é do bom caráter e do mau caráter, mas da estrutura da personalidade, por exemplo. Ou então de fatos que você percebe que não tem, como é que eu posso dizer, não tem repetição dentro da família. Tá entendendo? Mas ele explica bem, olha aqui. Olha lá, culpa pessoal. Quando alguém, por exemplo, olha para o chão, não estou sempre certo se aí existe uma culpa pessoal, aí o olhar para o chão tem a ver com algo que a pessoa fez, ou um acontecimento no qual a pessoa está enredada. Entendeu? Então, ela tem uma culpa porque, por exemplo, ela maltratou o marido, e ela está olhando para o chão, não é porque tem um morto ali, mas é porque ela está envergonhada, ela está se sentindo culpada. Então, o que eu poderia te dizer? A experiência é que vai te dar essa capacidade de discernir. Mas o que é importante nesse momento? É você prestar atenção. Tá olhando para o chão, é morto.
nunca toma por sentado, entre aspas, né? Por dado, por óbvio, por evidente o que está acontecendo ali. Porque senão você vai falar, ah, não, toda vez que a mão está fechada é porque tem uma energia assassina. Pode ser, mas também pode ser outra coisa, quem sabe não pode ser um segredo, quem sabe não pode ser um gesto que represente, por exemplo, a pessoa segurando alguma coisa. Entendem? Então, atenção, tá? E aí só o tempo mesmo vai te dar essa possibilidade. E se não é só o tempo, o que eu poderia dizer? Entrar na postura, a postura sistêmica, sem conhecimento. Então, eu não sei se ele está olhando para uma culpa pessoal, para um morto, ou simplesmente está com dor no pescoço. Entendeu? Ok, obrigada. Mais alguma pergunta? Gratidão, Isabela, eu não agradeci. Eu que agradeço sempre, gente, a oportunidade. A Mariana, ela está mandando aqui, ela colocou uma mensagem para mim. Assim, eu já atendi no fórum como assistente social jovens que relatavam alívio por terem abortado. Diziam que ter tido a criança era tão apavorante, e perante os pais e a família que viam o aborto como a única saída. Sinceramente, não percebi nelas qualquer arrependimento, mas alívio. Como entender esse alívio? Bom, eu posso me sentir aliviada, e eu posso me sentir, inclusive, aliviada num primeiro momento, e depois eu entrar em contato com essa dor. Quer dizer, quando ela se sentiu aliviada, Imediato. isso foi algo que pode ter acontecido de imediato. Mas depois, ela colocou ali, jovens, quando a pessoa vai amadurecendo, e, por exemplo, às vezes ela não tem a oportunidade de ter um outro filho, ela pode voltar para esse acontecimento e falar, nossa, talvez ali eu tivesse tido a oportunidade de ser mãe, ou de ser pai, né? Então, nós não somos seres, como é que eu posso dizer, brancos ou pretos, né? Assim, binários, nós somos seres complexos. Às vezes pode coexistir o alívio com o sentimento de culpa, o alívio com a dor. Não quer dizer que uma coisa elimine a outra. Não é porque essa pessoa se sentiu aliviada que, de repente, você coloca uma pessoa para poder representar esse aborto dentro da constelação e ela não se sente enternecida. Entendem? E agora, tá mais claro para você, Mariana? Isabela, acho que é importante também, né, a gente só trazer, né, que a Sophie fala isso, né, que a responsabilidade é dos dois, né, mesmo que este pai não saiba que ele que foi feito um aborto, que tinha uma criança, né? Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Eles dois fizeram a criança. Isso. Então, a responsabilidade é dos dois, mas digamos que quem diz sim ou quem diz não, em última instância... é o peso maior, não sei se eu poderia dizer peso, né? É peso maior mesmo. É em cima da mulher. É em cima da mulher, porque se ela diz, eu vou ter essa criança, ela tem. Se ela diz, eu não vou ter essa criança, e por isso tem essa diferença entre o feminino e o masculino, tá? Obrigada. Aí a Maria coloca o seguinte, Dulce, eu estou te devendo uma resposta, tá? Pelo WhatsApp, eu que me esqueci, depois eu falo. Fica tranquila, eu sei disso, é muita coisa para você, fica tranquila. Isabela, no caso de tratamento para engravidar, os óvulos que são fecundados e não têm continuidade, como fica nesse caso? Fecundou é uma vida. Tá? E eu me lembro no meu mestrado lá no México, em psicologia sistêmica, que a Angélica relatou um caso onde tinha um centro de fecundação, digamos assim, uma clínica, né? Aí o que aconteceu? Eu fico até arrepiada quando eu falo isso. Acabou a luz. Todos os óvulos, todos os espermatozoides, todos os embriões morreram.
E o que é que os bombeiros fizeram? Não deixaram as mulheres entrar. Porque era um clima de morte e de mau cheiro e de uma energia pesada que as mulheres não foram permitidas de entrar dentro desse local. Então, houve uma fecundação, a vida. E essa parte dessa vida, que é uma vida minha, que é uma vida do meu marido, seja um óvulo, um espermatozoide ou um embrião, estão congeladas. Então, muitas vezes os casais relatam que não tem, nossa, nós já passamos muito do tempo, perde o desejo, várias coisas podem acontecer disso. Vamos rapidamente atender o Léo e vamos terminar. Perdão aí, Geraldo. Não, era sobre essa questão da ordem sistêmica, como a constelação vê, né, e trabalha esses fatos, e sobre a questão cultural, porque cada cultura tem uma maneira de lidar com o sistema familiar, mas a constelação não muda, né? A perspectiva da constelação não muda. Mais ou menos, porque assim, as ordens são vivas. Bert Hellinger coloca dessa maneira, as ordens são vivas. Mas o que está na cultura é a casca. O que está na essência são essas ordens que são como as ordens, como é que se diz? As ordens, os princípios fundamentais da vida. Então, nós vamos à raiz de tudo. Por isso, muitas vezes, as pessoas falam, mas o Bert Hellinger é machista, porque diz que o homem tem que estar à direita, a mulher à esquerda, ou isso e aquilo. Mas, na verdade, não. O que ele faz com a constelação familiar é perceber a existência dessas ordens que não é que elas não mudem, mas elas estão lá no interior, na essência da vida das pessoas. Isso vai além das culturas. Não, porque essa questão que a moça falou aí, a jovem sentiu um alívio, né? Ela não carregou uma culpa inicialmente. Isso também tem a ver com aquele contexto inicial que se projeta de acordo com a necessidade do momento, mas a ordem permanece, né? A ordem se manifesta e é uma ordem, ela permanece. Agora você vê, em que nível que está a cultura? A cultura está no nível da consciência pessoal. Dentro da consciência profunda das pessoas, ou seja, dentro dessa consciência coletiva, são outras forças que agem. Olha, eu só me desculpe, eu poderia me alongar nessa resposta, mas a gente aqui precisa como é que se diz, esse compromisso da gente cumprir a hora, nós já passamos da hora, então depois a gente volta, os assuntos foram maravilhosos, a gente prossegue na semana que vem. Gratidão, Isabela. Muito obrigada a todos vocês, Geraldo. Gratidão, Isabela. Obrigada, professora. Isabela. Gratidão. Maravilhoso. Né? Obrigado, querido. Tchau, até semana que Gratidão. vem. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pela leitura, obrigado, professora. Até a próxima.